A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Olha aqui para mim, por favor. Essa mensagem, Propósito em Meio ao Caos, ela vem com um personagem da Bíblia chamado Jefité. Eu li aqui, é como se fosse o contexto da história de Jefité. Jefité, ele era filho de Gileade, mas não com a esposa de Gileade. Gileade teve um caso extraconjugal, então nasce Jefité. Quando Jefité cresce, a Bíblia diz que os irmãos dele falam para ele assim: olha, você não pode herdar a herança igual nós iremos herdar, porque você é filho de outra mulher. Você não vai ter parte na herança do nosso pai. E a Bíblia diz então que Jefité, que já sofre porque ele é fruto de um relacionamento extraconjugal, com certeza viveu debaixo de uma família desestruturada. Agora, quando ele cresce, os irmãos expulsam ele. A Bíblia diz que ele vai morar em Tobi. Tobi significa lugar de fracasso. Olha só para você ver. Ele sai do meio de uma frustração, do meio de um monte de coisa dando errada, e vai para um lugar de fracasso. Porque olha aqui para mim, toda vez que você decide fugir das situações que te rodeiam, você só vai encontrar fracassos maiores ainda. Toda vez que tentamos fugir das adversidades e das lutas que estão diante de nós, na verdade nós caímos em fracassos ainda maiores. Olha para esse irmão e fala assim: Deus não te chamou para fugir. Mas o que eu acho interessante é que o texto começa, a história que nós lemos, começa apontando para a qualidade de Jefité. O texto diz: olha, Jefité, tem uma outra tradução que diz, era um guerreiro hábil e corajoso, valente. Aí começa a relatar as coisas ruins. Todos nós aqui temos coisas boas e temos coisas ruins, sim ou não? Olha para esse irmão e fala assim: estou sabendo, estou sabendo. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Com Jefité não era diferente, mas a história diz que Jefité tentou fugir daquela situação, e muitas das vezes, eu e você, olha aqui para mim, muitas das vezes é exatamente o que eu e você fazemos, quando nos deparamos com situações que nos roubam a paz, que nos tiram a base, que nos tiram o chão. Nós tentamos fugir, mas quando fugimos, entramos em um nível de fracasso ainda maior, porque Deus não nos chamou para fugir. Deus não te chamou para fugir. E a Bíblia então começa a relatar as coisas ruins de Jefité. Mas ele era filho de uma prostituta, filho de um relacionamento extraconjugal. Ele foi expulso pelos seus irmãos. Ele foi morar em Tobi, lugar de fracasso. E depois a Bíblia diz que um bando de vadios se uniu a ele. Quando eu li isso pela primeira vez, me deu um aperto no coração. Eu falei: rapaz, Jefité é um guerreiro hábil e corajoso, andando com um bando de vadio. Aí até que eu li o texto direito. Não foi ele que se uniu a um bando de vadio,
foi um bando de vadio que decidiu andar com ele. É bem diferente a coisa. Amém, queridos? Um bando de vadio que estava na cidade reconheceu a liderança e o caráter de Jefté e disse: nós queremos andar com você, nós queremos seguir os seus passos. Diante disso, diante desse cenário de caos, eu quero expor aqui algumas situações sobre a vida de Jefté, que muitas das vezes parece muito com a minha e com a sua. Quem está comigo ainda aí diz amém? Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e o seu coração nessa noite. Se você crê, diga amém. A pergunta é: como você define a sua vida? Olha aqui para mim. Como você define a sua vida? Talvez você fale: pastor, eu defino a minha vida pelo meio social que eu vivo. Ou seja, eu tenho muitos amigos, eu tenho amizades, eu tenho influência. Então a minha vida ela é definida pelo meio social que eu vivo. Jefté não podia fazer isso, porque Jefté era alguém sem esperança, era alguém que ninguém queria perto, era alguém que todo mundo afastava dele por conta da situação dele. Jefté não podia definir a sua vida pelo seu meio social. Como talvez você definiria a sua vida pelo seu meio familiar? Não, pastor, eu tenho um bom nome, eu venho de uma boa linhagem, eu tenho uma família que tem um bom nome, então o que define a minha vida é o nome da minha família, da onde eu venho. Jefté não podia fazer isso, porque Jefté era filho de uma prostituta. O que define a sua vida? Talvez você fale: pastor, o que define a minha vida são os meus acertos. Eu acertei bastante, eu fiz coisas certas na vida. Ou talvez você fale: pastor, o que define a minha vida são os erros que eu já cometi. E esses erros, eles me acompanham, e isso está definindo a minha vida ao longo da jornada. Olha aqui para mim, queridos. O que define a sua vida não são seus erros e acertos. O que define a sua vida não é a família da onde você vem, o nome da sua família. O que define a sua vida muito menos é o seu meio social, os amigos que você tem. O que define a sua vida é o propósito eterno de Deus para você. O que define a sua vida, o que clareia, o que clarifica a sua vida é o propósito que Deus tem para ela. E isso define claramente quem você é. Então, quando nós temos que definir nossa vida, não é a família da onde eu vim, é quem me chamou. Não é a família da onde eu vim, ou não é os amigos que eu tenho, é o Deus que me escolheu para estar aonde eu estou, para fazer o que eu faço. Você é definido pelo propósito eterno de Deus sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: o propósito de Deus define a sua vida, nada mais. E Jefté não era diferente. Jefté tinha um propósito de Deus, um propósito eterno de Deus sobre a vida dele. Apesar do seu meio familiar ser terrível, apesar do seu meio social ser terrível, apesar dos seus erros e acertos, Jefté não poder não poder contar com ele, Jefté tinha algo que o definia, que era o propósito eterno e soberano de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem está me entendendo aí, me ouvindo, diz aleluia. Primeiro, não deixe que as pessoas te definam pelo teu fracasso. Olha aqui para mim. Não deixe que as pessoas te definam pelo seu fracasso. É comum no mundo que vivemos nós tomarmos parte do fracasso. Mas deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está andando em um lugar assim cheio de escombros de construção. Não tem aqueles lugares cheios de entulho de construção? De repente você está andando, você não vê e pisa num prego. Vai doer seu pé, sim ou não? Me ajuda aí, vaso, sim ou não? Você pisou no seu pé do prego, doeu? Me ajuda, gente, sim ou não? Pisou no prego, doeu, sangrou. Você se tornou o prego? Você se tornou o prego? Você jamais vai se tornar aquilo que te feriu. Então não deixe as pessoas te definir por aquilo que te feriu. Ah, pastor, mas lá atrás um dia eu errei, lá atrás um dia eu falhei. O sangue de Jesus te cobre, te perdoa, te purifica de todo pecado. E em Jesus você é nova criatura. Não deixe que ninguém te defina pelo seu fracasso. Você não é o seu fracasso. Me ajuda a pregar aí, por favor.
Olha para esse irmão querido, lindo do seu lado e fala: você não é o seu fracasso. Diga para ele: não importa o tamanho do seu fracasso, você nunca vai se tornar aquilo que te feriu. Quem crê nisso diz aleluia. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Então você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não deixe que ninguém te defina pelo seu passado. Deixe o passado no passado. Quem olha para o seu passado não está interessado no teu futuro. Quem olha, quem valoriza o teu passado, quem te chama pelo teu passado. Não tem uns amigos meio bestas assim, de vez em quando chama a gente pelo passado da gente? Fala: ô fulano, associando a gente com algo que a gente errou no passado. Quem sabe do que eu estou falando aí diz amém? É isso. Quem está interessado no teu passado não valoriza o teu futuro. E se não valoriza o teu futuro, não merece fazer parte do seu presente. Não deixe que ninguém coloque você, linke você com os erros do seu passado. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você já não é mais quem você era. Você já não erra mais nas coisas que você errava. Você já não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, você evoluiu, você floresceu para um novo tempo. Não deixe que ninguém enviado do inferno faça menção de você com o seu passado, porque essa não é mais a verdade que está sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia conta a história de Pedro que fracassa após negar Jesus 3 vezes. Você conhece a história? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro diz: não, jamais, Senhor, eu faria isso. Daqui a um pouquinho, irmão, Pedro estava lá negando a Jesus, e o fracasso cai sobre Pedro, a ponto de Pedro, um discípulo de Jesus, alguém que havia sido chamado por Jesus para ser um pescador de homem, sabe o que é que Pedro faz quando o fracasso bate a porta de Pedro? A Bíblia diz que Pedro olha para os outros discípulos e diz: eu vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Porque o fracasso, olha para mim, o fracasso tem o poder de nos levar a fazer coisas das quais nós já fomos libertos. Eu vou dizer de novo que você precisa dar um glória a Deus. O fracasso tem o poder de nos levar a fazer coisas das quais já fomos libertos. Então não deixe o fracasso pegar na sua mão e convencer você de que voltar atrás é o melhor a se fazer. Pedro volta atrás e volta a pescar, mas sabe o que acontece? Pedro era um profissional da pesca, irmão. Pedro tinha uma empresa de pesca. A Bíblia diz que Pedro bate rede a noite inteira e não pega nada. Alguém pergunta para mim: por quê, pastor? Porque depois, irmão, que Jesus te chama, depois que você tem um encontro com Jesus, você não presta mais para fazer o que você fazia antes. Depois que Jesus te chama, você não presta mais para fazer o que fazia. Por quê? Porque você é uma nova pessoa, porque você é uma nova criatura, porque você tem uma nova história, porque tem uma nova estação sobre a sua vida. Você pode até tentar, mas nem para fazer o que você fazia, você serve mais. Eu lembro, irmão, de muito tempo atrás, eu era praticamente adolescente ainda, e eu sempre fui muito envolvido na minha adolescência com igreja, ministério de louvor, e um tempo o pastor me colocou de banco. Eu fiz alguma coisa lá que me colocaram de banco. Era o tempo do banco. Quem sabe o que é banco aqui, irmão? É gancho, né? Põe você na geladeira. Eu vivia de banco. Oh, Jesus. Só Deus, irmão, para fazer o que faz na vida da gente. Eu sou um milagre de Deus, assim. E aí, eu lembro que eu falei para meus amigos: então, já que o pastor me colocou, e dessa vez eu não tinha culpa. Das outras 50 vezes que eu fiquei de banco, eu tinha. Mas dessa vez, em específico, eu não tinha. Eu fiquei muito irado. E eu falei assim: agora nós vamos sair e nós vamos fazer tudo que nós não fizemos até agora. E toda vez que você quiser, irmão, essa é uma frase do Billy Graham, toda vez que você quiser
viajar longe para Jesus, navegar longe para Jesus, o diabo sempre vai ter um barco pronto para você. Toda vez que você quiser navegar para longe de Jesus, o diabo vai ter um barco pronto para você. E eu lembro que aquela noite eu falei para meus amigos, nós vamos sair. Aí eles falaram assim, vamos para onde? Olha o meu sair. Eu falei, nós vamos para a sorveteria e nós vamos ficar até tarde lá. Ele falou assim, não, nós vamos para outro lugar. Não, onde? Não, nós vamos ver. Eles chegaram lá em casa, era 11 horas, entrei no carro e fomos, irmão. Um negócio era tipo uma boate country lá em Várzea Grande. Na hora que eu vi aquilo, meu coração fechou. Eu falei, eu estava com raiva, porque quando a gente vive um fracasso, irmão, o diabo quer nos levar a fazer o que a gente fazia antes. Eu lembro que eu entrei naquele lugar, irmão, todo mundo fumando, aquela loucura, aquele som alto, e eu olhando assim, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro, que loucura é essa? E eu sempre fui muito bonito assim, desde pequenininho, assim, desde o ventre da minha mãe. E uma moça começou a me olhar. Se você não está enxergando isso, irmão, vou orar pelos seus olhos no final do culto. Uma moça começou a me olhar e ela começou a me encarar. E eu olhei para o meu amigo e falei, rapaz, aquela menina ali está me olhando. E ele falou assim, rapaz, é a sua hora, é a sua chance. Eu falei, está repreendido, sai Satanás. Não, é você, vai lá. Eu falei, não vou, vai, eu não vou. Só sei que de repente, irmão, essa mulher veio para o meu lado. E essa mulher foi vindo para o meu lado, eu fui ficando branco, azul, cinza, amarelo. De repente, quando ela chegou perto assim, falou assim, oi gatinho. E ela estava fumando, olha, o diabo é sujo mesmo. O Satanás estava fumando ainda. Falou assim, oi gatinho, quer dar um trago? Eu olhei para a cara e falei assim, sangue de Jesus tem poder. Falei, minha filha, estou indo embora agora. Para onde? Eu falei, para onde eu nunca deveria ter saído. Nunca mais, fui embora de a pé. Meus amigos não quiseram me levar, voltei embora de a pé para casa de madrugada. Falei, nunca mais na minha vida um lugar desse me pega, irmão. Sabe o que acontece? Quando nós temos um encontro com Jesus, nem para fazer o que fazíamos antes prestamos mais, nem aquelas coisas que nos dava prazer antes já não nos dão mais. Parece que a gente é um peixe fora d'água. Pedro viveu isso, fracassou, traiu Jesus, falou, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, e joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Pedro não era um leigo tentando pescar. Pedro era um profissional da pesca. Ele sabia exatamente aonde parar o barco, ele sabia qual malha de rede usar, ele sabia aonde jogar a rede. Pedro sabia o que estava fazendo. E sabe qual foi a resposta depois de uma noite inteira? Nada. Porque uma vez que Deus toca você, uma vez que Deus alcança você, meu irmão, você já não tem mais prazer nas coisas que você tinha antes. Quem está me entendendo aí diz amém. Olha para quem está lá e fala assim, quando Deus te toca, fala assim, você pode até voltar, mas você vai ver que não é a mesma coisa. Vai faltar algo. E esse algo tem nome. E esse algo se chama Jesus. Esse algo se chama Jesus. E você vai querer voltar correndo, e você vai dizer, eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído, porque aquele era o meu lugar, porque a presença de Deus era o meu lugar. Então não deixe, irmãos, em uma noite de fracasso, em um dia de fracasso, o seu coração querer levar você de volta a lugares da onde você já foi liberto. Quem está me entendendo diz amém. Pedro fracassou, mas quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que Jesus vai atrás de Pedro. Sansão fracassa em sua missão, Davi fracassa em seu casamento, Jonas fracassa em seu chamado. Eles fracassaram, mas não desistiram. E olha aqui para mim, existe uma grande diferença entre fracassar e desistir. Fracassar é alguém que está tentando acertar, e por vezes ele fracassa, mas sabe o que ele faz? Ele não desiste. Eu fracassei, eu errei o alvo, mas eu continuo tentando, e eu continuo tentando, e eu vou continuar tentando, e eu vou continuar tentando, porque eu não vou desistir. Olha para o irmão que está lá e fala assim, o que Deus espera de você é que você não desista diante dos fracassos. Tem gente que pensa que fracassar é desistir. Não. Fracassar é você errar o alvo. Mas você pode errar o alvo, levantar, bater por ele e falar, eu vou continuar tentando, porque eu me recuso a desistir, eu me recuso a voltar atrás, eu me recuso a voltar para o lugar da onde Deus já me tirou. Quem está entendendo diz amém. Isaías 43:19 diz assim, veja, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo.
Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua história. Então, irmão, não deixe que pessoas que não conheçam a sua vida, que não conhecem o seu caminhar, que não estão vivendo o que você está vivendo, te chamem pelo seu passado. Você não é mais o seu passado. Você não é o erro que você cometeu. Você não é o fracasso que você cometeu. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas. Se você crê, diga aleluia. Aleluia. Segunda coisa, você está no lugar certo. Me ajuda aí, olha para o irmão e fala assim: você está no lugar certo, vaso. Você está no lugar certo. Sabe aonde Jefité venceu? Sabe aonde os líderes de Israel foram atrás de Jefité? Foram atrás de Jefité em Tobi. Lembra o nome, o significado de Tobi que eu falei para você? Lugar de fracasso. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Lugar de fracasso. Jefité vence em um lugar chamado lugar de fracasso. Tem gente que pensa: não, eu tenho que mudar de cidade, para minha vida melhorar, eu tenho que mudar de cidade. Aí vai, irmão, mete o pé pela mão, faz o que não devia fazer. Eu tenho que mudar de serviço, o meu serviço é muito ruim. E deixa eu te dizer, irmão, o que Deus precisa para mudar a sua vida não está do lado de fora de você. O que Deus precisa para mudar a sua vida e a sua história está do lado de dentro. É do lado de dentro que a chave vira, não é do lado de fora. É do lado de dentro. Jefité venceu em um lugar de fracasso. Não é o lugar, são as suas convicções dentro de você. Olha para quem está no lugar, olha para quem está no lugar do seu lado e fala assim: não é o lugar, são as suas convicções. Você está no lugar certo, na família certa, na cidade certa, no tempo certo, na hora certa, na igreja certa, sentado do lado da pessoa certa. Pastor, mas tem problema. Você está no lugar certo, irmão. Que Deus precisa para mudar a sua vida, virar uma chave, não é do lado de fora, é do lado de dentro. É do lado de dentro que vai acontecer. Olha só o que a Bíblia diz, Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Deixa eu usar a vida de Jeremias aqui como exemplo. Deus está dizendo assim: Jeremias, antes de você ser gerado no ventre, eu já te conhecia. Isso aqui, irmão, fala da minha e da sua vida também. Amém? Deus tem um propósito para mim e para você. Deus nos conheceu na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Deus conheceu você, você foi conhecido de Deus. Deus planejou, criou um propósito específico para você. E disse: eu vou colocar você em um tempo sobre a terra, para você manifestar esse propósito. Deus fez isso com todos nós, irmãos. Quem está entendendo? Acho que domingo que vem eu vou pregar sobre isso. Estou sentindo assim que tem um fluir de Deus sobre isso. Você precisa entender de onde você veio, para você parar de achar que tem alguma coisa que está fora do lugar na sua vida. Está tudo no lugar que deveria estar, irmão. Está tudo no lugar que deveria estar. Deus olha para Jeremias e fala assim: antes de você estar no ventre materno, eu te conhecia, e eu te designei como profeta das nações. Esse era o propósito de Jeremias, ser um profeta. Olha aqui para mim. Imagina que Jeremias, naquele tempo não tinha futebol, mas imagina que tivesse futebol. E Jeremias, em vez de querer ser um profeta, ele decidisse: ser profeta, esse negócio é ruim demais, a gente apanha demais, a gente não dá certo. Eu quero ser jogador de futebol. Estou vendo aí Neymar ganhando muito dinheiro, eu vou ser jogador de futebol. Imagina que Jeremias tivesse sido um bom jogador de futebol, um excelente jogador de futebol. Tivesse jogado nos melhores clubes, ganhado os melhores salários. Ele teria sucesso como jogador de futebol, sim ou não? Olhando aparentemente, ele teria tido sucesso como jogador, sim ou não? Ele poderia ter até sucesso como jogador, mas ele teria fracassado dentro do seu propósito. Porque qual era o propósito de Deus? Eu te designei como profeta das nações. Então olha aqui para mim, guarda isso no teu coração. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ter sucesso em um lugar que Deus não a chamou para fazer. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ter sucesso
em uma área que Deus não te chamou. Pergunta para mim alguém, por quê, pastor? Porque é difícil demais parar algo quando aquilo aparentemente está dando certo. É difícil demais parar algo quando aparentemente a gente está ganhando um bom dinheiro fazendo aquilo, sim ou não? É difícil demais mudar quando aparentemente ou socialmente as pessoas me reconhecem por aquilo que eu faço. É difícil. Então a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ter sucesso naquilo que Deus não a chamou para fazer. Sabe por quê? Porque ela vai achar, como está dando certo, Deus deve ter me chamado para fazer isso. Olha aqui para mim. Isso aqui você precisa olhar. Olha aqui para mim. Nem tudo que está dando certo, Deus aprova. Nem tudo que está dando certo, Deus aprova. E nem tudo que aparentemente está dando errado, não é de Deus. Que a gente costuma olhar assim, eu vou fazer isso aqui, se der certo, é de Deus. Quem já viu isso? Quem já falou? Eu vou orar, e aí assim, se der certo, né, pastor, aí é porque é de Deus. Não, irmão, às vezes é Deus que fecha a porta. Olha aqui, vaso. Existem momentos que quem fecha a porta não é o diabo. E na verdade, o diabo não tem poder nem para fechar e nem para abrir. Se a porta está aberta, é Deus que abre. Se a porta está fechada, é Deus que fecha. Porque Deus é o Deus que abre, diga amém. Mas Ele também é o Deus que fecha. Quando Ele abre, Ele nos abençoa. Estou abrindo um novo tempo, uma nova estação. Vai meu filho, voa. Vai meu filho, cresce. Pastor, e quando Deus fecha? Quando Deus fecha, Deus nos protege. Porque nós não sabemos o que tem do lado de lá da porta. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E tem vezes que você está lá batendo lá da porta, irmão, esmurrando a porta, orando, fazendo campanha, jejum, subindo no monte, fogueira santa, tudo que existe você está fazendo para a porta abrir, e Deus está dizendo, cabeção, quem fechou a porta foi eu, tem perigo do outro lado, é eu que fechei para proteger você. E você está lá batendo, irmão, esmurrando a porta. É Deus que abre, mas também é Deus que fecha. Pastor, se a porta abriu, louvado seja Deus. Se a porta fechou, louvado ainda mais seja Deus, porque Deus está me livrando de algo que eu nem sei o que é. Confie na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus. Se a porta é aberta, irmão, entra. Se a porta é fechada, te louvo, Pai, pela sua bondade. Não sei o que tem do outro lado dela, mas eu confio na sua bondade. E sei que se o Senhor fechou a porta, é porque o Senhor está me protegendo de alguma coisa. Louvado seja Deus em todo o tempo. Quem está entendendo diz aleluia. A pior coisa que pode acontecer para alguém é essa pessoa ter sucesso naquilo que Deus não a chamou para fazer. Ter sucesso em uma área que não seja o propósito dela, porque ela não vai querer parar de fazer. Porque ela acha que o sucesso que ela está tendo é uma aprovação de Deus. Isaías 26:3, quem está me entendendo diz amém? Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz. A palavra aqui é shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tu, Senhor, guardará em perfeita harmonia, paz, aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Olha para a pessoa que está ao teu lado assim com carinho, fala para ela assim: você está vivendo o propósito que Deus te chamou? Ou você está vivendo aquilo que você quer viver? Está decidido, domingo que vem eu vou pregar sobre isso, irmão. Você vai entender, olha aqui para mim. Você vai entender, eu vou mostrar para você na Bíblia, que quando nós nascemos, Deus escreveu um livro sobre nós. Diga assim comigo: Deus escreveu um livro sobre mim. É sobre as suas obras, sobre aquilo que você deveria fazer. Vou te mostrar domingo que vem isso, tá? E o que acontece? Mas quando você vai vivendo, a Bíblia diz que tem um anjo escrevendo tudo que você está fazendo.
tem um livro escrito daquilo que você deveria fazer, e você vai vivendo da forma como você quer viver, e vai um anjo escrevendo, aqui ele fez isso, aqui está aqui, nossa, rapaz, está enrolado, fez isso aqui e tal, e ele vai anotando. Pergunta para mim, por que, pastor? Não, só se todo mundo perguntar junto, 1, 2, 3 e... Porque a Bíblia diz que no dia do julgamento, e vai ter um julgamento, você acreditando ou não vai ter, tá bom? Não está em questão. Você acreditar não vai, você desacreditar não vai te livrar do julgamento, tá bom? Vai acontecer, você vai estar lá querendo ou não querendo, você vai ser convocado, você vai ir, amém? Olha para quem está do lado, fala, você vai, fala, não vai ter como fugir, não tem, nenhum Uber vai querer te levar para nenhum lugar nesse dia, você vai ter que estar lá, tá? A hora que Deus te convocar, irmão, acabou a conversa. Quando chegar nesse julgamento, eu vou te mostrar o texto domingo que vem disso, tá? Porque é outro assunto, não é? O que vai acontecer? A Bíblia diz assim, ó, e foram abertos os livros. Tem um livro escrito daquilo que era para você ter feito, e tem um outro livro escrito daquilo que você fez. Os 2 livros vão ser abertos no julgamento, no dia do seu julgamento, tá bom? No dia do meu julgamento. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque os 2 livros serão comparados. Não tem a prova, quando você coloca a prova no gabarito, para saber o que você acertou, o que você não acertou? É exatamente o que vai acontecer. Vai colocar um livro dentro do outro para saber o que você fez que estava dentro do teu propósito, que era para você fazer, e o que você fez que era da sua conta, o que você quis fazer. A vida é minha, eu faço, não tem quando as pessoas falam, a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, então, vai estar lá, e aí, todos, diga comigo, todos vão prestar conta para Deus, do que fizeram de suas obras. Domingo que vem eu vou falar com você disso, tá? Deixa eu passar para lá. Mas não é pregação sobre o fim dos tempos, não. Sei que já tem gente pensando em faltar. Não, não é fim dos tempos, não. Pode ficar em paz, pode vir para o culto, tá? É só uma pregação para você entender da onde você veio. Vou mostrar que antes de Deus fundar o mundo, você já existia em Deus. Você combinou algo. Olha aí para o irmão que está ao teu lado. Fala assim, ô vaso. Você combinou algo com Deus antes do mundo existir, do mundo ser fundado. Você combinou. Ah, pastor, eu não lembro. O problema é seu se você não lembra, irmão. Mas você combinou. Por que eu não lembro, pastor? Porque nós nascemos em pecado. O nosso espírito nasceu morto para Deus. E se o espírito nasceu morto, a memória espiritual que tínhamos morreu. Então você não lembra. Mas você não teve momentos assim da sua vida que de repente você está vivendo e você fala assim, rapaz, eu já vivi isso aqui. Quem já passou por isso? Eu já estive nesse lugar. Rapaz, esse negócio, eu nunca vim aqui, mas parece que... O pessoal chama de déjà vu, né? Aquela sensação. Sabe o que é isso? Lapsos da sua memória espiritual. Porque nesse dia de hoje é que dia? 29, às 8h10 da noite, você combinou com Deus que no dia 29 de outubro de 2023, às 8h10 da noite, você estaria em algum lugar. Você combinou toda a sua vida com Deus. O livro que foi escrito era daquilo que você combinou com Deus. E aí você veio para esse tempo. Só que por conta do pecado, o espírito nasceu morto, a sua memória espiritual foi apagada. Porque o seu espírito ele só volta a viver quando você aceita Jesus e confessa Jesus. Amém? Aí você volta a viver. E aí você vai tendo alguns lapsos da sua memória espiritual. Pastor, mas como que Deus vai me julgar de um negócio que eu não lembro? Claro que lembra. A Bíblia diz assim, ó, quem poderá vasculhar, quem poderá medir a mente de Deus? Quem pode discernir a mente de Deus? Ou seja, quem pode saber o que Deus está pensando? Você consegue saber o que Deus está pensando? Consegue? Mas a Bíblia diz assim, ó, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quem tem o Espírito Santo aí diz amém. Irmão, não tem jeito para você está enrolado de todo jeito. Porque por mais que a sua memória espiritual nasceu apagada, você tem o Espírito Santo dentro de você. E olha para mim, o Espírito Santo estava lá no dia em que você combinou o que você combinou com Deus. Então por mais que você não lembra, mas você pode recorrer ao Espírito Santo. E quando você recorre ao Espírito Santo, quando você busca o Espírito Santo, você vai tendo a convicção e a certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. Isso vai brotando dentro de você, irmão. Dentro de você vai criando uma certeza, uma convicção. Quem está me entendendo? Vamos deixar isso para domingo que vem? Vamos lá? Terceiro e último ponto. Não vai. Se bem que o versículo aqui é um dos que a gente vai usar domingo que vem. Vamos lá. Terceiro e último ponto.
não permita que o seu fracasso te roube do seu propósito. Porque essa vai ser a desculpa de muitos no dia do juízo. Ah, Deus, mas a minha vida deu tudo errado, você ouviu lá, eu nasci numa família pobre, eu não tinha condições, ai, foi tudo tão difícil para mim, tal. Irmão, foi difícil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo, sim ou não? Cada um dentro da sua perspectiva. A vida é dura e é difícil para todos. Nós não poderemos usar essa desculpa. Todos nós recebemos o Espírito Santo na mesma medida, na mesma porção, na mesma quantidade, e todos nós temos a condição de buscar o Espírito Santo para saber o que é que Deus tem para a nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. Então não permita que o fracasso te roube do propósito. A sua origem é maior do que a sua história. Olha para quem está ao teu lado, diga isso. Sua origem é maior do que a sua história. Vou te explicar isso. Antes, leia comigo Efésios 1:4. Coloque aqui. Isso aqui é um texto que nós vamos usar domingo que vem. Presta atenção. Como também nos elegeu nele. Diga comigo, fui eleito. Bem forte, fui eleito. Você foi eleito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Consegue entender até aqui? Fui eleito nele. Quando isso aconteceu? Antes do mundo ser fundado. Antes de Deus dizer o primeiro haja, você foi eleito em Deus. Você teve um tempo em Deus. Na eternidade passada você estava em Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo, para quê? Para você ser santo e irrepreensível diante dele em amor. O que isso quer dizer? Que ele preparou obras para você viver. Que Deus escreveu obras das quais você precisa viver. Porque você combinou isso com Deus. E presta atenção. A sua história, ela começa do dia que sua mãe descobriu que estava grávida de você. Olha para mim. A sua história, ela começa no dia que sua mãe descobriu que estava grávida de você. Alguém aqui tem foto de quando você estava na barriga ainda da mãe, do pai? Tem alguém? Levanta a mão. Ninguém? Antigamente só não tirava muita foto, né? Mas tem uma ou outra, tem foto lá. Naquele dia que sua mãe descobriu que estava grávida, dali para frente começou a sua história. E na nossa história nós temos erros e acertos, sim ou não? Coisas boas, coisas ruins, a gente acerta, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, a gente falha. Essa é a nossa história. Por isso quando a gente olha para a nossa história, às vezes a gente não se sente encorajado, porque a gente pensa, eu errei mais do que acertei. Pastor, quando eu olho para a minha história, eu tenho mais mau exemplo do que bom exemplo. Mas olha aqui para mim, a sua história é do dia que que sua mãe descobriu você na barriga até hoje. Mas a sua origem, diga comigo origem, ela vem antes da sua história. A sua origem foi quando você foi eleito no Senhor na eternidade. Isso é a sua origem. Desse tempo até o dia que você se encontrou no ventre da sua mãe, se chama origem. Você não tem apenas uma história, você tem uma origem que vai além da sua história. E por mais que talvez a sua história seja uma história ruim, quando você olha para a história de Jefité, irmão, é uma história ruim, de desgraça, briga familiar, briga por herança, pai tendo um relacionamento extraconjugal, uma bagunça. A história de Jefité era terrível. Mas quando Jefité descobre a sua origem, ele entende, eu fui eleito em Deus antes da fundação do mundo. Então se eu fui eleito, aquilo que eu vivenciei como história, não interfere, não muda naquilo que Deus me chamou para fazer. Olha aqui para mim, a sua origem é o que vai dar sentido à sua vida, ao seu propósito. A sua origem é o que vai direcionar você a viver algo extraordinário da parte de Deus. Porque talvez se você olhar para a sua história, você vai encontrar só falhas, só erros. Mas se você olhar para a sua origem, você vai encontrar um Deus elegendo você. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Como que aconteceu essa eleição? Como que funcionou essa eleição? Amém, queridos? Mas o fato é que a sua origem é mais importante do que a sua história. Diga isso comigo, a minha origem é mais importante, é mais relevante do que a minha história. Porque na sua história tem erros e acertos, na sua origem não. Na sua origem você é perfeito, escolhido por Deus
para um tempo, para um propósito específico, para viver aquilo que Deus planejou para você, para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Davi trocou a história pela origem. Eu vou encerrar aqui. Davi troca a história pela origem. Você lembra da história? Davi, um menininho franzininho, um menininho pequeno, filho também de um relacionamento extraconjugal do pai dele, de Jessé, estava no campo cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que um dia Deus manda Samuel, um profeta do Senhor, até a casa de Jessé e diz: olha, Deus me mandou para cá para ungir o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Jessé começa a passar os filhos mais alto, mais forte, e Deus falando para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Acabam todos os 7. De repente Samuel olha para Jessé e fala: tem alguma coisa errada. Deus me mandou para cá para ungir o rei. Você já passou os filhos todos e não é nenhum desses. Por acaso você tem algum filho que não está aqui? A Bíblia diz que Jessé fala: ah, lembrei, tem um. Olha, ô profeta, 1000 perdões, rapaz, como que eu esqueci? Tem um, tá no campo, mas profeta, na boa, fraquinho, franzininho, feinho, magrinho, se não for um desses fortão aqui, aquele lá que não vai ser. A Bíblia diz que Samuel olha para Jessé e diz: manda chamá-lo, porque nós não assentaremos na mesa até que ele chegue. E sabe o que acontece, irmão? Naquele dia, a história de Davi teve um encontro com a origem de Davi. Porque na história de Davi, o pai de Davi queria que ele fosse um pastor de ovelhas. E Davi era um bom pastor de ovelhas. Mas na origem, Deus planejou que Davi fosse o maior rei da história de Israel. Deixa eu te dizer um negócio. Vale a pena você trocar a sua história pela sua origem. Talvez você está vivendo uma história que os seus pais planejaram, que a sua esposa planejou, que o seu marido planejou. Talvez você está vivendo uma história que você falou: pastor, fui vivendo e foi o que deu. Deixa eu te dizer, irmão, chegou a hora de você trocar a sua história pela sua origem. Porque na sua origem você foi eleito por Deus. E quando Deus te elegeu, irmão, nada do que aconteceu na sua história tinha acontecido, mas Deus sabia exatamente cada coisa que ia acontecer. E mesmo assim, Deus elegeu você antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso, irmão? Deus deu um voto de confiança em você. Quando a gente vai votar, quando tem uma eleição, a gente não dá um voto de confiança? Sim ou não? Ajuda aí, gente, sim ou não? Né? O duro é que no meio da eleição fala assim: rapaz, me enganei com o candidato. O cara é bandido, é ladrão, rouba todo mundo, então, porque você não conhecia ele, sim ou não? Você não conhecia, sabia quem era, mas não conhecia. Olha aqui para mim, na eleição que teve sobre você, quando a Bíblia diz que você foi eleito, nessa eleição Deus escolheu você. Mas diferente de nós, que às vezes escolhemos um candidato e não conhecemos ele profundamente, Deus, quando elegeu você, Ele sabia exatamente quem você era. Deus sabia exatamente cada erro e cada acerto que você teria, e mesmo assim, Deus escolheu você. E mesmo assim, Deus escolheu você. Por isso, quando você diz assim: ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu sou pequeno, sabe o que você está dizendo? Que Deus escolheu ao te errar, que Deus errou ao te escolher. Agora o problema é, Deus não erra nunca. Talvez é você que só está olhando para a sua história e está desprezando a sua origem. Deus não erra nunca. Talvez você olhe para o espelho e fala assim: eu não sei fazer nada de bom, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de você, irmão. Olha aqui para mim, que conversa fiada é essa que ninguém gosta de você? O Deus de toda a terra amou você. De verdade, Ele não gostou de você, Ele amou você, a ponto de entregar o Filho dele por você. Como que ninguém gosta de você? A pessoa mais importante de todo o universo amou você profundamente. Você precisa conhecer a sua origem, para que a sua história não te defina mais, para que você não seja mais definido pelos seus erros e acertos, para que você passe a ser definido pela origem dos céus que está sobre você. No dia que Jefité entendeu isso, sabe o que aconteceu, irmão? Ele deixou de ser alguém que a família desprezava, alguém que ninguém queria dar herança.
Ele deixou de ser alguém que fugiu para um lugar chamado fracasso. Ele deixou o fracasso, ele deixou o caos que o rodeava. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se tornou líder em Israel, um juiz em Israel, venceu os amonitas e reinou sobre Israel. Sabe por quê, irmão? Porque ele teve um encontro com a sua origem. Talvez o que muitos de nós aqui estamos precisando é de um encontro verdadeiro com a nossa origem. Porque quando a gente encontra a nossa origem, a gente vai encontrar um Deus nos elegendo, apesar daquilo que Deus já sabia que iríamos fazer. Talvez você está aqui dentro nessa noite, e talvez você está no segundo casamento, terceiro, não sei. Talvez seu coração pesa com isso, você fala assim: pastor, eu errei, eu falhei. E talvez isso tenha sido um peso sobre você. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus, receba refrigério do Senhor. Deus sabia dos seus erros e dos seus acertos, mesmo antes de você cometê-lo. E o melhor, Deus não deixou de te escolher por causa disso. Pastor, eu fiz coisas muito ruins, muito erradas na minha vida. Deus sabia de cada uma delas e ainda assim escolheu você. Deus não se engana, irmão. Deus não se engana. Deus sabia exatamente cada erro que você cometeria, mas Deus não teve vergonha de eleger você, de votar em você. Se coloca de pé no seu lugar.